questão da cirurgia na área do abdômen, tá? O que eu mais ouvi de avós e avós era assim, vai fazer bariátrica. Todo tipo de cirurgia na área do abdômen é bariátrica. A gente sabe que não é isso. Não é bem bariátrica. Exatamente. Assim, a bariátrica é mais para a cirurgia de redução do estômago, né? Isso aí é previamente a cirurgia plástica. Mas quando se fala muito em cirurgia da barriga, existe sim a abdominoplastia. Para quem talvez fez cirurgia bariátrica ou teve gestações, gerou excesso de pele, né? Então, a abdominoplastia é uma cirurgia muito comum, principalmente em quem teve muita variação de peso ou múltiplas gestações, né? Muitas vezes associada ou não à lipoaspiração. É uma cirurgia que evoluiu demais também, como técnica, como naturalidade. Eu tenho técnicas especiais que eu costumo dar muita atenção para a forma, a localização da cicatriz, o tipo do umbigo, que é o que mais denunciaria esse procedimento, que é o maior medo das pacientes, né? Como é que vai ficar o umbigo, que é o que fica exposto. Muito legal isso, porque o feedback que eu tenho das minhas pacientes é que elas adoram, as amigas adoram e acham que a abdominoplastia, apesar das cicatrizes, fica muito natural. Hoje, a lipoescultura também se associa à abdominoplastia, criando curvas, deixando um abdômen com um aspecto muito natural, esculpido, inclusive. Entendi. E o pós-operatório desse tipo de cirurgia também, ele é um pouco mais pesado? Ele tem mais privações? O pós-operatório da cirurgia de lipoaspiração, por incrível que pareça, é um pós-operatório muito rápido. A pessoa consegue retornar à rotina entre 7 a 10 dias. Quando é apenas feito a lipoaspiração, são pequenos furos, não existe uma retirada de pele, então não existe restrição de movimentos. O corpo começa a desinchar praticamente uma semana depois, em 10 dias, claro, com roxos ainda no processo de recuperação, mas apta a caminhar, a dirigir e até poder trabalhar, inclusive. A abdominoplastia muda um pouquinho, porque a gente tira um fuso de pele do abdômen, faz a costura, a aplicatura dos músculos retos abdominais. Então, existe um processo que requer um pouco mais de cuidado. Mas também mudou bastante. A pessoa hoje fica restrita de se esticar somente por 7 dias e consegue já voltar à rotina de dirigir, trabalhar entre 15 a 20 dias. Então, muito legal, evoluiu tudo muito hoje no aspecto de retorno às atividades aí no pós-operatório, tanto nas cirurgias de abdômen quanto nas cirurgias de mama. Pô, legal, interessante. Realmente não imaginava que seria em tão pouco tempo. Olhando pelo lado, agora eu vou entrar num assunto que pode ser até um pouco polêmico, eu não costumo entrar aqui no podcast, mas eu vi um conteúdo teu que eu gostei muito, por ser uma dúvida muito frequente de muitas pacientes e elas não perguntarem por medo ou vergonha. E nesse conteúdo você falava sobre o tempo que as pacientes tinham, que as pacientes poderiam teriam que ficar sem relações sexuais depois de uma cirurgia estética dessa maneira. Fala um pouco pra gente sobre isso, que eu acho que é muito interessante o que você tem a dizer pra gente. Quanto tempo que a paciente ela tem que ficar sem relações sexuais até ela estar 100% revigorada desses procedimentos? Ótima pergunta, porque na verdade isso é um tabu, muitas vezes um mito. Então eu percebia que as pacientes tinham vergonha de perguntavam para as enfermeiras e não tocavam no assunto. Uma que outra, com muita vergonha, vinha a perguntar no final do processo inicial ali da cirurgia, que é entre 15 a 20 dias. Na prática, depende um pouco do procedimento. Acho que essa pergunta ela é muito pertinente, muito legal de ser respondida, mas depende do procedimento. Por exemplo, cirurgias de colocação do silicone, como a técnica que eu faço, que é a recuperação em 24 horas no mesmo dia, em pouco tempo, menos de uma semana, é possível se expor a relações sexuais, obviamente com cuidado, né? Cirurgias de mamas, cirurgias de abdômen, cirurgias de lipoaspiração, por conta jamais do corpo estar mais inchado, estar em recuperação, ter um pouco de desconforto até nos movimentos básicos, há de se ter um pouquinho mais de cuidado, mas também em torno de 20, no máximo 30 dias, a necessidade de restrições. Então os maridos podem ficar tranquilos com relação a isso. Será que isso também não é um impeditivo em questão dos maridos, por exemplo? Porque a mulher, quando ela vai te procurar para fazer uma cirurgia plástica, ela precisa do apoio do parceiro dela, precisa do apoio do marido. Será que
o desconhecimento do tempo em que a esposa dele vai ficar sem ter relações sexuais com ele, isso não pode ser um impeditivo dele não apoiá-la num procedimento como esse? Olha, talvez, né? Mas eu acho que essa questão não é tão importante antes de ser feito o procedimento, né? Eu acho que na grande maioria dos casos, os maridos, eles acham que a esposa não precisa fazer a cirurgia. Entendi. Eu acho que eles são super sinceros com relação a isso. Eles não estão incomodados necessariamente com aquela flacidez, com a mama um pouquinho caída, porque eles gostam dela assim. O problema é que a mulher não está se sentindo bem. Ela está com a autoestima afetada. E é importante que o marido entenda isso, né? Eu acho que o retorno às atividades, às relações, etc., isso aí é uma consequência. Sim. Eu acho que mais importante é o marido entender os motivos que ela está buscando fazer uma cirurgia plástica. Muitas vezes ela quer se sentir melhor, ela quer se sentir mais autoconfiante. Ela tem vergonha, muitas vezes, de tirar a roupa na frente do marido. Apesar de que ele provavelmente não se importaria com isso. Mas isso está afetando ela e, consequentemente, pode afetar o relacionamento deles. Então, é importante que o marido entenda os motivos... E apoie, né? Entenda exatamente os motivos que ela está fazendo para poder apoiá-la, né? Que ela quer, na verdade, se sentir um pouco melhor vestindo uma roupa, podendo botar um biquíni, ganhar mais autoconfiança. Ele entendendo isso e ele apoiando ela, com certeza vai fazer com que a paciente consiga fazer uma cirurgia mais tranquila, uma recuperação melhor e retomar o mais rápido possível a todas as atividades. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.